O estresse e a ansiedade podem ter um impacto significativo na saúde bucal. Um dos principais efeitos do estresse é o aumento da produção de ácido na boca, o que pode levar à erosão do esmalte dentário e à sensibilidade. Além disso, o estresse pode causar bruxismo durante o sono, o que pode acarretar dores de cabeça e culminar na perda dos dentes. A ansiedade também pode levar a hábitos prejudiciais à saúde oral, como morder a língua ou os lábios, o que pode resultar em lesões e úlceras. Essa condição também pode levar a problemas como cáries e doenças gengivais. É importante lembrar que a saúde bucal está intimamente ligada à saúde geral e que o estresse e a ansiedade podem ter um impacto negativo no corpo inteiro. É fundamental encontrar maneiras de gerenciar essas emoções. Como o estresse e a ansiedade podem afetar a saúde bucal é o tema do Entre Assuntos de hoje. E para falar mais sobre saúde bucal associada aí à ansiedade e outros pontos também, eu estou recebendo aqui o Davi Cunha, cirurgião dentista. Muito obrigada pela presença aqui no Opinião CE, no programa Entre Assuntos. Eu que agradeço, um grande prazer estar aqui com você, Elba, e com todos que seguem o Opinião CE e o Entre Assuntos também. Davi, vamos começar assim falando um pouco sobre essa questão do acompanhamento da saúde bucal. A gente sabe que há uma tendência ali na primeira infância, quando vão nascendo os dentinhos, que se haja um maior cuidado, de ter um acompanhamento mais fino, né, ali, uma rotina mais direitinha ali, seguindo à risca o acompanhamento da saúde bucal. E depois isso vai se perdendo um pouco ao longo do tempo. Isso é real? Isso é real. Essa atenção, ela é algo quase que natural da mãe, do pai, né, no que diz respeito à saúde do filho, ao desenvolvimento, né? Então essas visitas, esse acompanhamento da saúde bucal da criança, ele costuma ser tão levado tão a sério quanto o próprio calendário de vacinação, né? Porque é uma coisa que vai se desenvolvendo, muitas vezes pode causar algumas dúvidas, alguns desconfortos na criança, então é normal que os pais estejam ali acompanhando mais de perto, mas que conforme esse desenvolvimento vai se estabelecendo, né, se acomodando, e a vida vai acontecendo, isso costuma também ser esquecido, ser colocado em segundo plano. E aí a pessoa vai procurar o dentista quando sente ali a dorzinha de dente, quando tem um problema, quebra um dentinho, ali mais na infância e depois na adolescência, e aí essas procuras tendem a ser mais pontuais. Isso, essas procuras elas tendem a seguir a demanda ali do indivíduo, seja uma demanda relacionada a um desconforto, a um alarme, que é no caso a dor, né? Alguma dor, algum desconforto dentário, e na adolescência também que costuma aparecer, costumam surgir as primeiras demandas estéticas, né? Aquele incômodo com relação ao mau posicionamento de dente, à estética facial com relação ao sorriso também. Agora a gente sabe que esse ponto aí da estética está bem alta, né? Todo mundo quer ter um belo sorriso, se preocupa muito com a imagem. Digamos que seja um ponto relativamente novo, né, se a gente for analisar como um todo, mas a grande novidade mesmo, digamos assim, é a associação da saúde bucal com fatores relacionados à saúde geral do indivíduo, né? Inclusive esse fator que hoje em dia é tão preocupante, que é a tal da ansiedade. Como é que está essa relação entre saúde bucal e ansiedade? A ansiedade e a depressão, elas hoje se mostram na nossa sociedade como uma verdadeira pandemia, né? Ela está distribuída em qualquer sexo, qualquer idade. Antigamente era só na vida ali mais adulta, né? Mas hoje a gente vê crianças com ansiedade, crianças com depressão, adolescentes, adultos, idosos, né? A pandemia contribuiu muito para isso. Ali durante os lockdowns, né? Os idosos desenvolveram com muito mais facilidade essa ansiedade por conta do isolamento e a própria depressão.
Então, são problemas que estão distribuídos na nossa sociedade de forma massificada, tanto que os antidepressivos são medicamentos mais receitados hoje no mundo. E essa associação com a saúde bucal, como é que eu posso, de repente, identificar um sinal, ou como isso reflete, se eu tiver um quadro de ansiedade, como isso reflete de forma direta na minha arcada dentária, enfim, na minha saúde bucal? De uma forma mais discreta, costuma acontecer pequenos episódios de apertamento dental. Esse é o mais comum, né, o mais frequente. E esses apertamentos, eles costumam se agravar, e principalmente à noite, nesses indivíduos que têm episódios de estresse, de ansiedade, seja no trabalho, no contexto em geral, e também indivíduos que desenvolvem a depressão, tá? Esse apertamento dental, muitas vezes, o próprio indivíduo não percebe, até porque ele se agrava durante o sono, um período que ninguém está atento, né? Não é o período da nossa atenção. Então, como é durante o sono, a gente não consegue perceber. A gente só vai perceber se alguém nos alertar para isso, alguém que acompanha o nosso sono, a esposa, né? Que divide a vida com a gente, ou quando os problemas começam a aparecer. Normalmente, os problemas iniciais são cansaços, dores musculares na região mastigatória e problemas dentários, fraturas de restaurações, desgastes dentários, fraturas dentárias e até o surgimento de algumas inflamações de origem desconhecida. O dente inflama mesmo que ele não tenha nenhum tipo de cárie. Como eu posso estar atento, então, a esse tipo de situação e como eu posso prevenir? Claro que a visita regular, né, ter um acompanhamento, mas qual é a orientação do cirurgião dentista para que eu tenha esses sinais de alerta? Sim, esses sinais de alerta, eles precisam estar bem claros, né, para a população. Então, a importância desse programa, a importância dessa entrevista e nenhuma dor, nenhum problema dentário, nenhuma dor muscular, nenhuma dor dentária, nenhuma quebra de dente acontece do nada. Então, é importante que esse indivíduo ele esteja atento a essas pequenas alterações, mesmo que sejam pequenas fraturas, mesmo que seja uma trincazinha ali no dente. É importante que ele esteja atento a esses sinais, mesmo que os mais discretos, e procure uma atenção, procure uma ajuda profissional, né? Um dentista que vai saber identificar o surgimento desses distúrbios temporomandibulares, que a gente chama, né? E o agravamento desses hábitos parafuncionais, do apertamento, do ranger de dentes, e também para que isso seja cuidado, né? De uma forma integral, não só pelo dentista, mas de repente ele precise também de um auxílio psicológico ou até mesmo psiquiátrico, né, se isso estiver ligado a alguns distúrbios como a própria depressão. Teria alguma relação até com a erosão do esmalte do dente? Teria essa relação? Sim, o esmalte é como se fosse um vidro que recobre a superfície do nosso dente, ali, a superfície da coroa, que a gente costuma chamar, né? E esse vidro, ele tem alguns pontos de maior fragilidade, ou seja, são pontos em que ele é mais fininho. Então, quando a gente tem uma situação de apertamento ou de ranger dos dentes, ele começa a fraturar, a trincar e a se desgastar nesses pontos onde ele é menos espesso, onde ele é mais frágil. E aí é o que a gente chama, né, algumas pessoas chamam de erosão do esmalte, né? Muitas vezes se associa essa erosão à força da escovação ou ao tipo de creme dental, à abrasão, né, de algumas substâncias, mas na maioria das vezes ela está relacionada a essas disfunções. Se a gente for para o campo mais estético, associando ainda ao nosso tema, que é a questão da ansiedade, a gente teria também ali um limiar, né? Um ponto limiar, porque essa busca também pela imagem, pela beleza,
tem um limite, né? O profissional dentista, ele também acaba tendo que ter esse equilíbrio do que é possível fazer, até onde se pode ir, o que é indicado para cada pessoa. Como é que acontece essa conversa dentista-paciente? Como é que vocês trabalham esse entremeio? Porque nesse meio estético também, nem tudo é possível. Isso está também associado à ansiedade, aquele desejo de ter algo que naquele momento talvez não seja possível até clinicamente. Hoje em dia as redes sociais, né, elas têm difundido não apenas o que é bom, mas padrões fora do natural, padrões artificiais, né? Inclusive até o uso daqueles filtros, né, de Instagram e outros aplicativos, eles massificam padrões que não são os padrões naturais de estética, de beleza, padrões de sorriso, né? E isso a gente tem visto isso na forma de uma verdadeira corrida pela busca desse padrão artificial e que muitas vezes pode provocar, inclusive, desequilíbrios oclusais, desequilíbrios no encaixe das arcadas dentárias e essa busca tem trazido como herança, né? Na realidade, tem deixado como herança pacientes que sofreram mutilações dentárias, pacientes que sofreram desgastes irreversíveis nos seus dentes na busca desenfreada por esse padrão artificial. Então, hoje a gente tem batalhado, né, por preconizar tratamentos, preconizar resultados que sejam construídos em cima de 3 pilares: a segurança, o equilíbrio e a naturalidade, né? A gente precisa construir esses tratamentos de forma que a gente consiga oferecer ao paciente essa longevidade do resultado, a segurança, né? E que isso esteja dentro da normalidade, dentro da naturalidade, que foi como nós desenvolvemos a nossa dentição. A gente falou da orientação do cirurgião dentista em relação ao seu paciente. Agora, qual a orientação que se dá para o paciente na hora da escolha do seu dentista? O que é que eu devo levar em consideração na hora de escolher um profissional? O que é que eu devo observar para que eu tenha a segurança de que eu vou ter um atendimento qualificado? Então, a gente tem hoje o auxílio das ferramentas ali de busca, né? Das ferramentas de busca dentro das próprias redes sociais. Mas as redes sociais, elas não costumam falar tudo, mas é muito importante para a gente encontrar profissionais. Mas é muito importante também a gente conhecer as referências, né, desse profissional, de repente uma indicação e, principalmente, buscar a informação se esse profissional realmente ele é qualificado, se ele é especializado naquela necessidade que você está buscando, que você está necessitando. Então, a especialização, né, é uma referência super importante para que a gente encontre esse profissional que vai ser mais qualificado e adequado para resolver o nosso problema da melhor forma. Essa relação paciente, cirurgião dentista, ela mudou? Ela hoje em dia ela é mais conversada? Há um espaço para esse diálogo? Ela ainda é uma relação mais distante? Com essa mudança no contexto mesmo de mundo, de relações interpessoais, essa relação profissional-paciente também mudou? Sim, sim. Hoje em dia, a gente costuma dizer que o consultório odontológico é um pouco de consultório... a gente é um pouco psicólogo, né? Porque a gente ouve muito mais. Hoje o profissional ele está mais preparado para ouvir muito mais, entender dentro dessa escuta ativa as queixas, as demandas desse paciente e aliar essa escuta ao próprio planejamento, ao próprio plano de tratamento, para que no final a gente tenha não somente a resolução do problema, mas a satisfação plena do paciente. Quando a gente fala em ansiedade aí, que é o nosso tema central, mas também outros quadros possíveis,
Há uma tendência, embora hoje a gente trabalhe muito com especialidades, até como você falou também dentro da odontologia, mas há hoje uma ferramenta muito importante que é o trabalho de engajamento entre profissionais, né? O trabalho multidisciplinar. Como é que os profissionais e como entra aí o cirurgião dentista dentro de contextos onde precisa de profissionais atuando em várias frentes para um paciente só? Isso acontece com frequência? Como vocês se relacionam entre si? Há indicações? Já existe isso como uma realidade no dia a dia de vocês em consultório? Sim, as clínicas hoje elas têm se tornado um verdadeiro time, uma verdadeira equipe, né, multidisciplinar, onde existe ali uma integração não somente das várias especialidades da odontologia, mas com outros profissionais de saúde, como por exemplo o fonoaudiólogo, que é super importante, seja para pacientes de ortodontia, para pacientes de odontopediatria e até pacientes mais idosos que estão passando por um processo de reabilitação oral. A gente tem clínicas com a presença de médicos, clínicas onde você tem uma atenção mais voltada para a estética, associada a dermatologistas ou cirurgiões plásticos. Então hoje existe uma integração não apenas dentro da odontologia, entre as especialidades, mas dentro da área da saúde de uma forma geral. Davi, que outras situações podem ser identificadas através da saúde bucal por um sintoma ou por uma consulta, além da ansiedade, né, além dos sintomas da ansiedade, mas que outros quadros clínicos podem ser apontados ou podem ser identificados até pelo próprio cirurgião dentista e encaminhado para um outro especialista? A gente tem hoje a saúde bucal interligada, a gente sabe hoje que ela está interligada com o nosso corpo como um todo, com a nossa saúde de uma maneira geral. Então nós temos situações de pacientes que têm um risco cardiovascular, por exemplo, aumentado a partir da presença de doenças gengivais, doenças periodontais, ou seja, daquelas doenças dos tecidos que suportam, que sustentam os dentes, né? A gente tem a presença de infecções, por exemplo, no nosso corpo, originadas a partir de focos de infecção dentários. A gente tem o surgimento de dores de cabeça, até mesmo de dores na coluna, a partir de distúrbios mastigatórios, né? Então, assim, a gente sabe hoje que a saúde bucal, ela é a entrada, ela é o início para outras doenças no nosso corpo e também ela é o início, o pontapé inicial para a nossa saúde de uma forma geral. Diante disso, eu acho que não custa a gente reforçar, né? O que é que eu devo fazer desde pequenininho até a vida adulta para ter uma boa saúde bucal? Então é fundamental, é essencial a prevenção. E essa prevenção, ela é a ponte para essa saúde durante toda a nossa vida, não só na infância, mas na vida adulta e até na saúde do idoso. Essa prevenção ela passa pelo autocuidado, pela higiene oral, né, escovação, o creme dental, o fio dental e pela atenção preventiva de um profissional que vai acompanhar o desenvolvimento, o surgimento de alguns sinais em período inicial antes que eles se agravem, para que seja feita não só a prevenção, mas a intervenção nos problemas quando eles estão ainda no início. Quais são as principais dúvidas que os pacientes ainda levam ali para a cadeira do dentista? Tem gente ainda que tem dúvida com relação à escovação, porque essas orientações, elas, mesmo básicas, elas mudam e evoluem, né? Tem muitas orientações, tipo quantidade de pasta, que tipo de pasta eu devo usar, como devo passar o fio dental. São orientações bem básicas que a gente aprende muito cedo, mas que elas vão mudando e às vezes até a própria internet traz aí uma enxovalhada de orientações, às vezes de um jeito, às vezes de outro, isso confunde muita gente. Então o paciente ele leva muitas dúvidas e quais são as principais? As principais dúvidas hoje, o paciente chega com as mesmas dúvidas, por exemplo, que chegavam quando eu me formei, 20 anos atrás, né? Com relação à prevenção, dúvidas com relação a como
escovar, como fazer o controle de placa. E a gente percebe que por mais que a tecnologia evolua, a gente está falando de algo básico que está muito relacionado à criação de um hábito. E criação de hábitos vem com a repetição. Vem com a repetição, seja dessa ação e com a repetição da informação. Então, por isso que é tão importante a gente estar sempre repetindo, batendo na tecla da necessidade da prevenção, desse autocuidado, que o fio dental, por exemplo, ele vai remover a placa, vai higienizar onde a escova não alcança. Então, a escova sozinha não é suficiente, ela é muito importante, ela é fundamental, mas não é suficiente, porque a gente está falando também não só da prevenção de cáries, mas também da saúde gengival, que a gente viu que é tão importante quanto a saúde do dente para a saúde de uma forma geral. Eu queria trazer um outro questionamento, que a gente falou de vários pontos importantes associados à saúde global como um todo do indivíduo, dentro disso a questão da saúde bucal. A gente sabe que é um serviço especializado, é um serviço que tem um custo, mas hoje a gente tem aí também planos de saúde, tem a rede pública que oferece esse serviço dentro das unidades de saúde. É importante essa democratização, Davi. Como você enxerga enquanto profissional essa democratização do acesso à saúde bucal, ela de fato acontece? Qual é a sua visão sobre isso? A democratização da saúde bucal ela é fundamental enquanto política pública, porque a gente está falando de acesso. E imagine o seguinte, imagine casas que têm carros dentro de um bairro e dentro desse bairro você não tem posto de gasolina. Algumas casas vão sofrer com a falta de combustível, né? Então é fundamental que haja uma distribuição de acesso, uma capilarização do acesso à saúde bucal nos bairros, nas cidades menores, nos locais mais carentes, para que essas pessoas elas possam ter a sua saúde bucal mantida e não somente seja uma coisa pontual na vida dela, uma coisa pontual dentro do ano dela, mas um acesso, uma saúde verdadeiramente mantida ao longo da sua vida. Você acredita que essa democratização ela tem acontecido, tem evoluído? Sendo muito sincero, eu acredito que a gente observa uma melhora, né? Desde quando a gente começa a estudar ali na faculdade, né, sobre políticas públicas, sobre saúde bucal coletiva, a gente observa que tem tido uma melhora, mas ainda tem sido uma melhora lenta, porque as demandas elas têm aumentado numa velocidade maior do que a implementação ou até mesmo o aperfeiçoamento dessa saúde bucal enquanto política pública. Então, o fundamental é que a evolução das políticas públicas de saúde possam acompanhar a velocidade do surgimento das demandas. Então, assim, tem melhorado de uma forma geral, mas ainda é possível observar locais onde a gente não tem acesso a essa saúde bucal, principalmente cidades menores, né, aqueles distritos mais distantes e bairros mais carentes também, que é super importante a gente oferecer acesso a essa população. Que a gente acaba vendo dois quadros bem diferentes, né? De um lado, aquela questão estética, onde você está em um mundo completamente de uma minoria diante do todo, e outro onde ainda falta aquele básico, né? Mas o que a gente precisa trazer é um questionamento sobre a importância da saúde bucal para o contexto geral do indivíduo, enquanto uma pessoa que precisa de uma saúde globalizada. Isso, então assim, a gente observa que existe uma crescente demanda, né, desses tratamentos estéticos, né, mas por outro lado, um verdadeiro contraste onde existe a permanência ainda desses problemas básicos, né? A doença cárie ainda é uma doença de altíssima incidência, tanto em crianças quanto em adultos, né? A gente tem as doenças periodontais hoje como o principal agente causador da perda dentária. Então, antigamente se perdia muito dente por conta de cárie, mas hoje a doença periodontal, que é a doença da gengiva,
é o maior causador de perdas dentárias ainda hoje. Então existe hoje sim esse contraste. Davi, queria que você deixasse aí as suas dicas, suas considerações finais, o que é que você quer deixar de orientação, fique bem à vontade aí para fazer suas considerações finais. Então, eu queria reforçar a necessidade da prevenção. A prevenção e essa prevenção ela passa pelo autocuidado e passa também pela atenção de um profissional. Então, buscar esse profissional, buscar um cirurgião dentista que possa acompanhar o desenvolvimento da dentição, que possa monitorar a higienização, esse autocuidado do dia a dia, né? Um profissional que possa intervir nos problemas ainda nas fases iniciais para que não haja essa complicação, para que não haja a mutilação por conta da perda dentária e deixar também que existem hoje técnicas que conseguem devolver os dentes perdidos, né? Existem técnicas maravilhosas que conseguem devolver os dentes perdidos, como por exemplo os implantes dentários unitários, implantes dentários até da boca inteira, e que hoje não justifica, não precisa mais o paciente passar por uma vida inteira de uma forma mutilada, sem qualidade mastigatória, sem autoestima, sem segurança para sorrir, quando na realidade ele pode ter a sua dentição fixa devolvida através dos implantes dentários. Muito obrigada, Davi. Deixa só os teus contatos, teu Instagram, como é que as pessoas podem te encontrar? Então, as pessoas podem me encontrar no meu Instagram, que é @drdavicunha, e o telefone para contato é o 85-9817-7045. Davi, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Seja sempre bem-vindo aqui ao Entre Assuntos. Eu que agradeço, desejo a todos uma semana abençoada. A gente fica por aqui e até a próxima.